Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui para comentarmos mais uma lição. Essa semana falaremos sobre a lição de número 9, lição que vai ser lecionada no dia 1º de março de 2026. O título dessa lição é Espírito Santo, o Regenerador. Para comentar a lição está aqui o presbítero Alexandre e o diácono irmão Cristiano. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Isso aí. Vamos continuar aqui e fazermos a oração. Irmão Cristiano, faça essa oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez para comentarmos essa tão importante lição. Nos dê entendimento, nos dê graça, nos dê sabedoria, para que compartilhemos conforme o Teu querer e a Tua vontade a todos os irmãos que nos assistem. É o que pedimos ao Senhor. Amém. Amém. O Cristiano, também vou pedir para o irmão fazer a leitura do texto áureo da verdade prática. Muito bem. Texto áureo está escrito o seguinte: Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A verdade prática nos diz o seguinte: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Perfeito. Aí nós temos em seguida a leitura diária, que é importante, comentar um pouquinho com os alunos, ler uma ou outra. Por exemplo, nessa semana, acho que a leitura de sexta-feira é uma leitura importante de se fazer, uma leitura boa aí de se fazer na sala, né? Embora se comente na lição, mas é importante destacar uma dessas leituras aqui. A leitura bíblica em classe dessa semana se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 8. No plano de aula, eu quero destacar apenas os objetivos da lição. Então, como objetivo 1, nós temos explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. 2. Mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação. E 3. Apontar os sinais práticos do novo nascimento, justificação, santificação e o fruto do Espírito. Dando continuidade, irmão Cristiano, eu gostaria que o irmão falasse assim rapidinho aqui sobre a introdução. Vamos lá? Brevemente eu vou fazer a leitura da introdução. Em seguida a gente faz um comentário rápido e assim nós seguimos com essa aula. O novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Esta lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como o agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida a Cristo. Essa introdução ela é bastante esclarecedora. E nós entendemos que a salvação não é simplesmente nós termos a fé no sacrifício de Cristo, dizer que temos Jesus no coração, que cremos em Deus. É muito além do que somente confissões, somente palavras. É necessário a manifestação do que nós vamos ver um pouco mais à frente na lição, de mudança de hábitos, mudança de comportamento, mudança de pensamento, a maneira que nós
outrora agíamos e após termos nos convertido, a mudança das nossas ações sejam vistas pelas pessoas que nos rodeiam. Então, podemos afirmar que a salvação, ela vem acompanhada pela regeneração. E é o que nós vamos estudar aqui nessa lição, acerca da regeneração, transformação, mudança do ser humano, do homem, a partir do encontro que ele tem com Cristo. Perfeito, perfeito. Entrando aqui, irmãos, no ponto número 1, que nós temos como título Regeneração, uma obra trinitária, aqui nós temos 4 subitens, né? O primeiro fala a doutrina bíblica da regeneração, o segundo, a regeneração como exigência de Jesus, o terceiro, o Pai como autor da salvação, e quarto, o Espírito como agente da regeneração. Entrando aqui nesse primeiro ponto e complementando o que o irmão Cristiano acabou de falar, aqui faz uma definição precisa do que é o termo regeneração. Ele remete lá à palavra grega que é genete, que significa ser gerado ou nascer, e um advérbio que é anotem, que significa do alto, de cima, de novo. Então, esse regeneração, ou esse nascer de novo, isso não é físico, é espiritual. Isso aqui talvez para nós seja fácil de entendimento, os professores ou algum aluno que já está há mais tempo, que se converteu com alguns anos, isso é normal. Mas é importante nós falarmos disso porque assim, o comentarista até deixou, eu vou destacar, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, uma coisa que tem que estar muito clara ao final da aula, ou dentro dos nossos comentários, é que a regeneração não é uma ação humana. Ela é uma ação, uma obra trinitária. Deus, o Pai está envolvido, Deus, o Filho está envolvido, Deus, o Espírito Santo está envolvido. Nós vamos entender o que cada um tem a ver com qual é a parte de cada um deles na regeneração, mas esse novo nascimento, essa conversão, essa regeneração, essa nova vida que parte de dentro para fora, ela não é proporcionada através das nossas obras ou da nossa capacidade, mas ela vem de Deus para nós. E pensando que ela vem de Deus para nós, aqui tem algo que é importante tocar com os alunos e comentar com os alunos. Perguntar aos alunos como que eles percebem a vida deles, o dia a dia, o que é certo ou o que é errado. Faz diferença para eles? Porque veja, se a ação de mudança de vida não vem de nós, é um nascimento do alto, é uma renovação do Espírito Santo, é uma ação inteiramente divina, eu preciso refletir comportamentos ou vontades ou desejos desse novo nascimento. Então, essa parte é extremamente importante porque se não é uma ação minha, se não envolve uma ação humana, será que eu estou refletindo isso? E se eu não estou refletindo, talvez eu não esteja dando lugar ao Espírito Santo. Essa palavra vai ser soar um pouco pesada, mas acho que vale a pena a gente raciocinar sobre isso e buscar isso, inclusive com os alunos. Será que nós somos realmente convertidos? Vou dar um exemplo. Tem coisas que a gente fazia no passado, ou muita gente fez no passado, que ao contar é muito engraçado. Eu vou dar um exemplo aqui, e aí com muito temor, aqui é uma questão de exemplo, mas muitas coisas que alguém fez embriagado, sob o uso do álcool,
São coisas até engraçadas. E quando você senta numa roda de amigos e conversar sobre isso nos traz... É divertido. Mas, pensando nesse novo nascimento, esse tipo de coisa precisa gerar em nós uma vergonha, porque não é aquilo que a gente fazia, não era algo que fazemos sobre escravidão do pecado, e ao ser liberto por conta desse novo nascimento, essas coisas têm que nos gerar vergonha, porque não era a nossa vontade, não é o correto. E aí é o fruto desse novo nascimento, dessa regeneração. Conversar com os alunos sobre isso é de extrema importância para que eles entendam que essa lavagem não é algo do nosso esforço, da nossa parte. E aí, irmão Cristiano, eu queria que o irmão continuasse, comentasse um pouquinho do item 2 aqui, ou complementasse o que eu falei. Dentro do item 1, né, no caso, ou a gente já parte para o item 2? Fique à vontade. Ainda aqui no tópico 1, regeneração, uma obra trinitária, eu quero ler rapidamente aqui o texto áureo, o versículo contido no texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe, ou seja, Jesus falando a Nicodemos, bem conhecido esse texto, essa passagem bíblica. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, como o presbítero Alexandre explicou aqui, a gente pode até trocar aqui essa expressão. Na verdade, te digo que aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. O que nós podemos compartilhar com os irmãos em classe também é que nesse contexto e nesse cenário onde Jesus dialoga com Nicodemos, ele está apresentando uma oportunidade de mudança. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, o ser humano, o homem, ele tem uma nova chance. Perfeito. Para ser diferente, fazer tudo diferente. Então, quando nós recordamos lá na nossa adolescência, lá na nossa juventude, comportamentos, atitudes que podemos até sorrir, achar engraçado, como o irmão mesmo se expressou aqui, mas dentro do contexto erro, pecado, algo reprovável para com Deus, hoje, após a fé em Cristo e a nossa conversão, entendemos que aquilo já não mais faz parte do nosso estilo de vida. Por quê? Porque existiu uma transformação. Isso é aproveitar a segunda chance, a oportunidade que Jesus concede, nós tendo assim uma vida espiritual, que adentramos ao processo de regeneração, ou seja, nós vamos mudando o nosso comportamento, a nossa postura, as nossas ações, ok? Isso aí. E aí, complementando, nós temos essa parte aqui de que o milagre do novo nascimento, ele vai envolver fé e arrependimento. Sim. Tudo isso que nós comentamos aqui, ele parte de que, como é que eu abro a porta do meu coração para que essa regeneração venha? Através da fé e do arrependimento. É muito difícil fugir disso e não tocar nesse assunto. A Assembleia de Deus, ela tem a linha arminiana exatamente porque nós acreditamos que a nossa decisão ela vai abrir as portas para que o Espírito de Deus, para que Deus opere na nossa vida. E esse arrependimento, essa fé, como é que ela vai surgir no nosso coração? A partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo, a graça de Deus nos envolve e nos constrange, não no sentido de nos obrigar, mas ela nos abre a porta e nos dá força para que, se nosso desejo for, eu quero me entregar e receber essa graça, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio nesse sacrifício de Cristo,
Isso é a abertura da porta para que o Espírito Santo comece a operar na minha vida. E aí, esse ponto vai dizer que Jesus, ele exige a regeneração. O irmão falou aqui do novo nascimento. É o que ele falou para Nicodemos. Ele obrigou. Então, Nicodemos, ele ficou no estreito por quê? Eu vou crer nisso que Jesus falou? Eu vou me arrepender dos meus pecados? E ele demorou um pouquinho de entender isso, de aprender. Mas aqui mostra quanto nós necessitamos, inclusive, para que haja fé e arrependimento, nós precisamos da ação divina sobre a nossa vida. E aí eu não sei, irmão Cristiano, como o irmão quer complementar aqui, o que eu acho importante, porque esses assuntos aqui de regeneração é instigante, né? Sim. Nós não somos salvos por nossas ações, mas nossas ações devem mudar após a salvação. Perfeito. Nicodemos só foi até Jesus porque ele ouviu falar acerca dos milagres, da palavra, do que Jesus estava causando ali na Galiléia. Então ele teve o interesse em procurar Jesus. Vemos que o texto não apresenta Nicodemos indo até Jesus e perguntando a ele: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Como eu faço para entrar no reino de Deus? Ou nós não vemos Nicodemos dizendo: Jesus, eu vim aqui conversar com o Senhor porque eu quero ser seu discípulo. Eu quero ser salvo, eu quero ser perdoado, eu quero me converter. Não. Nós vemos Nicodemos indo até Jesus porque ele ouviu falar acerca de Jesus, do que ele fazia. Nisso surgiu uma vontade de conhecê-lo ou até mesmo uma curiosidade. Foi onde Jesus disse a ele: olha, você precisa nascer de novo. Você precisa aproveitar a oportunidade que eu estou te dando, uma nova chance, e mudar sua postura, seu comportamento. Você precisa ser restaurado, regenerado. E como o irmão Alexandre estava dizendo, nossa linha arminiana, né, de pensamento, o Senhor Jesus, ele escolheu a pregação, como a Bíblia diz, a loucura da pregação. Quando eu ouço a pregação do Evangelho, eu reflito, eu fico pensando. E essa minha reflexão, esse meu pensar, podemos representar como uma semente lançada na terra. Ela brota, ela cresce e, se criar raízes, ela se torna uma árvore e essa árvore produz fruto. Ok? Então, ao ouvir o Evangelho, nós pensamos, refletimos e decidimos se nós cremos ou não cremos. Exato. Quando nós fazemos a escolha de crer e tomamos a decisão de termos um aproveitamento dessa nova chance, o Espírito Santo, a partir daí, começa a atuar em nossas vidas, no processo de regeneração. O que é regenerar? É tornar a fazer aquilo que se distorceu, se desfez. Por exemplo, quando nós sofremos uma ferida em nosso corpo, algum corte, automaticamente todos nós já passamos por esse processo. Nós percebemos que aquela parte do nosso corpo, ela foi regenerada, restaurada. Isso também implica em nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual, ela foi cortada, ela foi ferida. Então existe uma necessidade de ser regenerada. Isso aí. E é interessante que Jesus foi quem abriu essas portas, quem nos concedeu a oportunidade de ser regenerado. Como o próprio apóstolo João diz, através de Jesus veio a graça e a verdade. Mas quem concede isso, quem concede essa regeneração,
é o Pai. O Pai é o autor da salvação. Aqui o comentarista descreve assim, ó, é ele quem inicia a obra da redenção, movido pelo seu imensurável amor e por sua vontade de salvar os pecadores. Então nós temos o seguinte, o Pai é ele que começou todo o plano da salvação, é ele que construiu, ele que envia Jesus. Agora, a parte do Espírito Santo é efetuar essa regeneração no coração ou no interior da pessoa. Por isso que eu toquei nesse assunto no começo, de mostrar aos alunos para pensar o seguinte, o Espírito Santo tem tido liberdade dentro da nossa vida de nos regenerar, de nos fazer sermos diferentes, de nos orientar ou mudar a nossa forma de pensar literalmente, porque aqui fala o seguinte, Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Então, esse primeiro ponto aqui, nós demos uma breve explicação do que é regeneração, o comentarista vai fundo, detalha assim nas palavras, mas é muito importante entender que quem processa essa regeneração no nosso interior é o Espírito Santo. Então, precisamos conversar com os alunos se eles estão cientes disso. Porque a partir da ação do Espírito Santo, a gente vai entrar no ponto 2, que aí é a natureza espiritual da regeneração. Aí nós temos uma transformação interior, uma obra soberana do Espírito Santo e uma nova vida e nova conduta. Mas tudo isso porque a gente viu no primeiro que é essa regeneração através do Deus Trino operando isso em nossas vidas. E aí, irmão Cristiano, eu queria que o irmão já começasse aqui no ponto 1 do item 1 do ponto 2, do tópico 2, isso aí. Muito bem. Uma transformação interior. Então podemos logo de início falar da seguinte forma: a transformação, a regeneração, ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro, é do interior para o exterior, tá? E a questão aqui, quando Jesus apresentou acerca do novo nascimento, o nascer do alto, Nicodemos ele não entendeu. Como porventura algum de nós, ou todos, também não compreenderia, caso estivéssemos na mesma posição de Nicodemos. Porque eu e você lemos a história, lemos a Bíblia, nós já sabemos o começo, o meio e o fim. Mas naquele momento, naquela ocasião, naquele diálogo com Cristo, essa fala de Cristo causou um impacto em Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E o que Nicodemos tinha de experiência acerca de nascimento? Era uma mulher grávida e a criança nascendo. E isso aconteceu com ele. Ele foi gerado no ventre de sua mãe e nasceu. Essa era a ideia, essa era a concepção e a experiência que Nicodemos tinha. Aí Jesus vem e diz para ele, olha, você precisa nascer de novo para entrar no reino. Você precisa nascer do Espírito. Então ele entendeu que, como eu sou velho, e como eu vou nascer de novo? Eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer novamente, renascer. Então, a revista aqui, a lição, ela trata disso. A mente de Nicodemos ainda estava presa acerca de coisas naturais, terrenas, acerca da carne. E Jesus veio com algo de cima, algo espiritual. Então, por isso que a expressão é essa, nascer do alto, nascer de cima. Então, quando Jesus ele explica para Nicodemos, causa um outro tipo de entendimento. E eu até escrevi aqui, irmão Alexandre, se pararmos para pensar,
Na atualidade, nos dias em que nós vivemos hoje, muitos de nós temos ainda essa ideia. Nós olhamos mais para esse mundo, para essa dimensão, para essa circunstância, para as coisas carnais, terrenas, e a regeneração acontece quando nós viramos a chave da nossa mente e passamos a olhar agora para o alto, para as coisas do alto, para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para as coisas do céu. E, consequentemente, a mudança acontece aqui, na Terra. Tá? Aqui, eu encerro a minha fala, está escrito, Jesus exigiu algo totalmente novo. Uma transformação interior operada pelo Espírito. Não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento. Para aperfeiçoar a conduta e aprimoramento moral, e ter aprimoramento moral, tem um monte de curso. Você assiste uma palestra, você ouve um coach, ministrações de autoajuda, aí você se esforça um pouquinho, tenta mudar, você pode até conseguir, mas regeneração, transformação na questão comportamento pecaminoso, carnal, que deve ser morto, né? O velho homem deve ser morto, não existe curso para isso. É a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. É isso aí. E Jesus, para simbolizar essa ação do Espírito Santo, ele vai dizer que, olha, o vento sopra onde quer, você sabe que ele está aí, mas você não sabe de onde ele vem e não sabe para onde ele vai. E aí Jesus compara a ação do Espírito Santo a essa ação do vento. Aqui é extremamente importante porque nós estamos falando de assim, o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida? Como ele está me limpando? Quantos de nós, ou se não todos nós, em algum momento falou assim, olha, esse dia, naquela situação, se fosse há um tempo atrás, eu não sei como é que eu teria agido, porque o que eu agi hoje não foi por conta da minha postura. Houve uma ação divina aqui que me moveu ou me moveu, ou me segurou. De alguma forma, essa ação não foi minha. Aqui, irmãos, é extremamente importante porque a nossa justiça, ou a nossa forma de ser, ela está sendo controlada e guiada pelo Espírito Santo. É extremamente importante que a gente converse e abra os olhos dos alunos, porque, com certeza, na sala, tem alunos, alunas, que está preso ao passado, que está preso a uma coisa que ele fez até mesmo depois de crente, e ele não consegue se perdoar, mas precisamos falar para ele e abrir a mente dele que essa mudança, essa salvação que foi nos dada, não tem nada a ver com os nossos méritos, mas essa soberania do Espírito Santo. O comentarista que chega a colocar assim, ó, esse nascer, é necessário nascer da água e do Espírito, ele fala que isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Aqui é algo tão complexo e tão importante e precisa estar destacado porque é o seguinte, a nossa mente sem Cristo, o nosso interior sem Cristo, ele buscava pecado. Era sentar num lugar tranquilo, em algum momento e buscava pecado. Mas depois da conversão, depois do arrependimento e da fé, a ação do Espírito Santo precisa nos levar para outro caminho, porque houve uma transformação. É tão importante a vida de oração, de leitura da Bíblia, de continuar aos cultos, porque ao ser transformado pelo Espírito Santo, ao buscarmos a leitura bíblica, nós começamos a conhecer coisas
que nós não conhecíamos antes. E aí nós estamos sendo fazer o seguinte, ao conhecer isso, ao experimentar Cristo através de uma oração, ao conhecer a ação do Espírito Santo e ler a Bíblia e sentir aquele coração arder, nós começamos a conhecer uma nova vida em Cristo. Mas a liberdade, a vida, já foi nos dada através do Espírito Santo como uma coisa que nós não movemos uma palha. Nós não tivemos ação nenhuma para dizer hoje, olha, eu não tenho pecado. E você pode falar isso precisa estar claro para os nossos alunos. Dado a regeneração, você precisa falar para o seu aluno que ele não tem pecado, porque essa transformação espiritual ela foi completa. E ela não foi feita por nós, ela foi feita pelo Espírito Santo. A purificação interior ela é completa e perfeita. Meu mérito? Seu mérito? Não. Mérito da obra soberana do Espírito Santo. E aí, irmão, tem esse item 3, que é uma nova vida, uma nova conduta. Queria que o irmão também já começasse a complementasse com algo mais aqui. Muito bem, sinais do novo nascimento. A pergunta que eu faço, e você pode também perguntar em classe, é: o que o Espírito Santo regenera em nós? O que ele transforma? A resposta para essa pergunta é: o Espírito Santo ele regenera, ele transforma a nossa vontade. A vontade do ser humano sem Cristo é pecar constantemente. O desejo carnal dele, o nosso desejo carnal sem Cristo é pecar constantemente. E pecar constantemente em nossa carne, na nossa vida sem Cristo, é prazeroso. Perfeito. O pecado ele produz prazer. Logo, eu tenho vontade de pecar. Estamos falando de carne, vida sem Cristo. Então, quando o Espírito ele entra em nossas vidas e inicia o processo de transformação, ele vai transformar a nossa vontade. Porque o ponto de partida do pecado e da nossa vida carnal em busca dos prazeres do mundo é a nossa vontade. E abrange uma série de comportamentos, uma série de atitudes. Hoje eu acordei com vontade de cometer tal coisa. Hoje eu acordei com a vontade de fazer tal coisa. Quando nós nos convertemos, a vontade muda. Por exemplo, antes de eu me tornar cristão, lá no mundo eu gostava de ir para o show, ouvir lá as músicas seculares, e ali eu me deleitava, e ali eu me alegrava, e ali eu tinha prazer. Porém, o contexto, o cenário é ambiente sem Cristo, correto? Quando eu estou no processo de regeneração, eu não sinto mais essa vontade. Qual é a vontade que eu sinto? De ouvir um louvor, de adorar. Quando eu estava em minha vida anterior, sem ter o conhecimento de Cristo, a minha vontade não era de ler a Bíblia. O meu tempo era utilizado, eu estava em um bar ou em uma roda de amigos, buscando algo que proporcionasse para mim prazeres. Ou seja, eu estava longe de Cristo. Quando eu me converto, quando o Espírito Santo inicia essa regeneração, essa transformação, a minha vontade muda. Agora eu uso o meu tempo para ler a Bíblia e eu tenho prazer em ler a Bíblia. Agora eu uso o meu tempo para estar no culto, na igreja. E isso são sinais de um novo nascimento, ou seja, os sinais do novo nascimento são a mudança das vontades que nós tínhamos e não temos mais
Agora a nossa vontade é de estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Agora isso nos dá prazer. Irmãos, assim, eu preciso juntar esses temas que nós estamos conversando aqui até com a lição passada. Nesse ponto 3 aqui, sinais de nascimento, do novo nascimento em Cristo, nós temos justificação pela fé, vida de santificação, fruto do Espírito. Aqui, essa justificação pela fé, ela também é algo que acontece sem nossa ação, que aí nós somos declarados justos. Voltando um pouquinho no começo da aula, nós fomos, através da pregação ou de alguém falando, a ação divina junto com a graça nos convence e nós decidimos ter essa fé, crer em Cristo. Então vem a fé e automaticamente nos arrependemos dos nossos pecados. O Espírito Santo trabalha imediatamente a regeneração e o novo nascimento. E também trabalha essa justificação. Então, pela fé, volto a dizer aqui, somos justificados, ou seja, somos declarados inocentes, não temos mais culpa. Ao ser declarado inocente, não ter mais culpa, a gente vai entrar no processo de santificação, que é aquele posicional e o processo, né? A posição de santo e o processo de santificação. E depois a gente tem aqui o fruto do Espírito. E realmente nós temos vontade, irmão Cristiano, de só fazer o que é bom? Porque eu estou falando aqui, que nós somos regenerados. Agora nós temos a decisão, tomamos a decisão de andar com Cristo, somos guiados pelo Espírito Santo, e a nossa vontade para o pecado acabou? Justamente, Cristo, ele aponta no diálogo com Nicodemos isso mesmo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Perfeito. Então, permanecendo na carne, a vontade vai ser carnal. Maravilha. Então, estando em Cristo, nesse processo de regeneração, os frutos, os sinais, são espirituais. Porém, ainda estamos vivendo em nossa carne. É uma batalha, é uma luta. E vai vencer quem mais for alimentado. Se eu alimentar mais o meu espírito, perfeito, dá tudo certo, segundo a vontade de Deus. Se eu alimentar mais a minha carne, a carne vai dominar, né? Vai prevalecer. Por isso que nós estamos falando aqui, irmãos, olha, de vou colocar 3 coisas que são operadas pelo Espírito Santo e não tem ação nossa. Regeneração, justificação e a santificação posicional. Somos santos. Mas, irmão, estou cheio de pecado, hoje mesmo pensei um negócio errado. Não é assim? Somos assim. Mas fomos declarados justos. Sim. Fomos santificados pela ação do Espírito Santo. No curso teológico a gente tratou desse assunto. E eu trouxe para a classe o seguinte. Tomamos banho quantas vezes? Uma vez só e pronto? Não, tem que ser... Nós não tomamos banho né? todos os dias? Então o que significa? Que nós também nos limpamos todos os dias. Por quê? Porque durante a nossa vida diária, cotidiana, temos pensamentos ruins, temos pensamentos reprováveis por Deus, às vezes inconscientemente temos atitudes, ou seja, nós pecamos. E aí a gente vai se sujando durante o dia. Mas qual que é a intenção? Preciso tomar banho, preciso me lavar, preciso me limpar. Essa é a intenção que é considerada. Aí a gente responde essa pergunta, poxa, mas eu sou cheio de pecado, isso e aquilo, pera lá. Lembra que eu falei? A vontade não é transformada?
Porém, o pecado ainda está em nós, em nossa carne. Mas eu não vou mais de encontro a ele, eu não sinto mais prazer, eu me entristeço quando eu cometo algum erro. Isso tudo mostra sinais de regeneração. É um processo. Isso que nós estamos comentando aqui, irmãos, é extremamente importante conversar com os alunos. Porque eu sei que aqui é um assunto delicado, a gente tem que tratar com muito cuidado, mas assim, o fato de nós ainda termos falhas, o fato de nós ainda pecarmos, não anula a regeneração, não anula a justificação e não anula a santificação posicional. E aí, isso aqui é certo, é claro, não anula. Agora tem um ponto, porque nós vamos ter o processo de santificação e nós vamos ter aqui o fruto do Espírito. Por que eu estou falando desses dois? Porque agora esses dois vai justamente com o que o irmão Cristiano acabou de falar. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, se eu estou dentro da posição de santo, da justificação e da regeneração, eu não posso me acomodar quando eu tenho as minhas falhas. Eu vou procurar me santificar mais. E como é que eu procuro me santificar mais? Deixando ser guiado pelo Espírito Santo e produzindo esse fruto do Espírito Santo. Então é muito importante que a gente consiga passar para os nossos alunos essas duas vertentes da regeneração, santificação. Aquilo que o Espírito Santo fez em nós e nos garante, e aquilo que eu preciso começar a fazer uma vez que eu recebi essa regeneração, que eu recebi essa santificação e que eu recebi essa justificação. O fruto do Espírito é essa guerra entre a nossa natureza carnal com o Espírito Santo dentro de nós, e agora nós vivemos essa luta diária para que o fruto do Espírito seja manifesto e seja visível na nossa vida. Não é isso, irmão Cristiano? Justamente. Se nós caímos dentro de um poço de lama, se nós ficarmos lá, nós vamos morrer, correto? Perfeito. Aí o que acontece? Vem alguém e nos retira de lá. Fomos salvos, mas estamos sujos. Perfeito. Cristo, te salvei do lamaçal do pecado. Agora vai tomar banho. É isso aí. Simples. Falem sobre isso em classe que vai ser bem positivo. Igual o irmão Alexandre falou. Salvação, justificação, santificação por posicionamento, né? São ações que Cristo realiza, que executa em nossas vidas, que independe de uma atitude minha, nossa, ele fez e pronto. Exato. A partir daí, eu vou usar essa expressão novamente, Jesus ele diz, agora vai tomar um banho, vai se limpar porque eu já te salvei, já te justifiquei, já te santifiquei, agora vamos tratar da sua regeneração, da sua limpeza. Aí é a ação do Espírito Santo na vida do ser humano, na nossa vida. Exato. Aí eu vou destacar no ponto anterior, que é uma nova vida e uma conduta. Não vou ler nenhum ponto aqui, mas desculpa. Nesse item 3, fruto do Espírito, eu quero ler, vai ser um pouco longo aqui, mas eu preciso ler esse pedaço que ele fala assim, Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Isso aqui é extremamente importante de falar com os alunos, por quê? Nós falamos desses 3 itens que não dependem da nossa ação e Deus nos deu e é feita pelo Espírito Santo.
Só que se eu não tenho as ações diárias do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, eu não estou colocando a evidência da regeneração na nossa prática. Então, quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua na nova vida recebida por Cristo. Quando eu falei que a leitura de sexta-feira era uma leitura importante de ser feita, que é 2 Coríntios 5, 17 ao 21, é justamente porque ele vai mostrar esse sinal. Olha, foi te dada uma nova vida. Está pronta essa nova vida, está aí. E agora, o que nós estamos fazendo com essa nossa vida? Embora Deus nos dê justificação, regeneração, santificação, ainda tem a nossa responsabilidade vou usar essa palavra, de cooperar com o Espírito Santo nessa busca pela manifestação, pelo cumprimento do fruto do Espírito. O alvo dessa lição, irmãos, é dar segurança de salvação para os seus alunos, ao mesmo tempo que mostrar para eles, olha, é necessário a nova conduta. E o que você está fazendo para refletir essa nova conduta? Irmão Cristiano, não sei se o irmão quer complementar alguma coisa, ou porque aí já vamos finalizando. Na verdade, estamos já na conclusão, né? Isso. E eu gostaria só de ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Perfeito, pode tem ler. uma referência aqui, né, nesse conteúdo dessa lição. E Paulo ele se expressa da seguinte forma: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, essa lição é bênção. Nós precisamos buscar o Espírito Santo e Cristo para nos mostrar cada dia mais isso e nos dar firmeza e certeza na nossa salvação, além de firmeza e certeza de que quando pregamos, não estamos sozinhos para ganharmos almas. Que Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo nos dirija e que o irmão ou a irmã possa ter uma boa aula em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.